Olá, estamos agora com o Poder Criativo Responde. Se você quiser enviar as suas questões, perguntas sobre a sua vida, sobre seus filhos, sobre seu marido, pergunta um pouquinho para saber daquilo que é a vida psicológica, como se dão as coisas dentro da cabecinha da gente, manda sua pergunta para o ao vivo aqui da TV Geração Z. Então, ao vivo @tvgeraçãoz.com.br ou você manda também para o Facebook do Poder Criativo. Então lá você vai encontrar Poder Criativo TV, é esse. Você pode entrar e pode escrever com detalhes as suas dúvidas, as suas perguntas, depois a gente dá uma amarradinha, vai chamar você de Zezinho ou de Mariazinha, tá certo? E aí com isso você vem aqui a público e a gente responde a sua pergunta. Então eu já quero agradecer àqueles que têm enviado as suas perguntas. Hoje nós selecionamos algumas ligadas aqui ao tema da criança e tudo mais. Vamos ver se a gente consegue te ajudar, tá bom? Então vamos agora para as perguntas. Pois bem, nós temos uma primeira pergunta que é assim, ó, uma revista de grande circulação falou sobre crianças no divã. Quais são os medos modernos das crianças atuais? Pergunta o Zezinho. Vocês sabem que é bem interessante essa pergunta, porque o mundo vai mudando. No primeiro bloco, eu falei sobre medo. Então é muito bacana quando a gente pensa nos medos sociais. Freud já dizia, vou falar aqui para vocês, Freud já contava pra gente que diante do mal-estar da civilização haviam algumas catástrofes que poderiam nos assustar, as catástrofes naturais, que o corpo físico era uma segunda coisa que poderia nos assustar e por último e maior, o relacionamento. É mole, gente? Então ele reservou ali como coisas que dão mal-estar e medo a questão das catástrofes, o medo do próprio corpo, porque a gente definha, a gente tem limite, a gente adoece, a gente morre, né? E o relacionamento em si, que gera muito transtorno. Mas essa pergunta, ela cabe muito bem, porque no primeiro bloco eu falei sobre o medo social que é construído, né? E os medos das crianças atuais são medos modernos. Eu tenho ouvido no consultório coisas muito estranhas, muito interessantes. Então, eu já ouvi, por exemplo, uma menininha que foi com muito medo para o consultório, muito medo, e o maior medo dela, aquilo que trazia a ela, Zezinho, mais medo, era o medo do tsunami. Eu, Miriam Isabel, aprendi o que era tsunami há pouquíssimos anos, porque tivemos que lidar com uma devastação do lado de lá do mundo, as coisas não foram fáceis, não é verdade? A gente viu foto daquela onda. Isso no meu tempo de criança, se existia a gente não ficava nem sabendo, né? Até por conta da comunicação precária. Hoje tem criança que chega no consultório com esse medo, você acredita? E não é só isso não, Zezinho. Eu tive uma outra experiência com uma garotinha que, claro, quando pequena, ela teve um problema ocular, ela teve que fazer lá suas cirurgias e tudo mais. Porém, a forma que ela traduziu isso para o medo, por que eu estou falando dessa cirurgia? Porque depois de um tempo, essa menininha começou a desenvolver o medo de que ia vir alguém e sequestrá-la. Vem com esse nome, olha que coisa, não é mais o bicho-papão, é um sequestro real, sabe como é? E ainda são pessoas abastadas, ó, melhor ainda, mas esse é um tema recorrente naquele grupo. Então a criança chega para o consultório com medo de ser sequestrada com 6, 7, 8, 9 anos. E isso é extremamente peculiar, é diferente daquilo que a gente conheceu. Então, é claro, existem os medos que nós tínhamos quando criança, ou seja,
medo que a gente fosse ficar sozinho no mundo, o medo que o papai e a mamãe morresse. Estes medos, eles são medos considerados universais, porque nós, naquele momento, nós somos dependentes desses pais. Então, além do amor, do aconchego, da comidinha, de tudo que tem ali, se eles vão embora, se a gente os perde, é uma coisa dilaceradora que não vai caber dentro da gente. Então, estes medos universais, eles estão por aí, estes medos da alma de uma criança. Mas sequestro, tsunami, são coisas muito novas, muito novas, que são reações de medo construídas por esta sociedade que a gente tem vivido. Vamos para mais uma questão, então. Olha, nós temos aqui uma questão que diz assim: uma criança deve ter acompanhamento psicológico antes dos pais se divorciarem ou depois? Mariazinha, esta pergunta depende muito das circunstâncias. Às vezes, o pai acorda de manhã e diz: vou me separar. Então não dá nem pra gente relativizar isso. Ai, vamos preparar esta criança para o momento em que papai sairá. Não existe isso. Assim como a vida, muitas vezes, oferece pra gente caos imediatos. Pá! E a gente tem que lidar com eles, não é? Se a gente tem recursos psicológicos, melhor, lógico. Então, nessa circunstância, nem sempre é possível. Às vezes os pais estão tão atordoados, vivendo uma coisa tão dolorosa, que demanda tanta energia, além do trabalho, da casa, de tudo, tem o eles que não vai bem, que eles nem enxergam a criança. Mas eu vou partir do pressuposto que essa pergunta é de alguém que quer saber o que fazer. Antes, porque normalmente quando as pessoas chegam no ponto de se divorciarem, Mariazinha, a coisa já andou, já exalou um odor, já aconteceram pequenas discussões, já tem um certo distanciamento, a coisa já vem vindo. Ninguém se divorcia do dia para a noite de uma forma que nada acontecesse antes. Ninguém, eu estou exagerando, acontece. Mas na maioria não é assim. A criança, ela capta, ela vai recebendo informações do ambiente, ela vai entendendo uma coisa que ela muitas vezes não sabe decodificar. Então ela adoece, ela passa mal, ela vai mal na escola, ela começa a ter atitudes, por exemplo, agressivas que ela não tinha, ela começa a ter reações a partir desse alimento que o ambiente vai oferecendo a ela. Desse lugar em que esse ambiente vem se modificando, que as coisas vêm acontecendo de uma forma não muito boa, sem dúvida, se essa criança puder ter à mão um trabalho psicológico para que ela vá estabelecendo uma nova ordem, para que ela vá percebendo que ela não está louca, tem uma coisa acontecendo, não é uma coisa que ela gostaria, não é alguma coisa que agrade a criança, esquece disso. A criança não quer, ela quer amor, união e todo mundo junto, sempre. Se é possível ou não, nós é que devemos saber, não é? Mas a criança, ela espera que alguma coisa aconteça de bom, não de ruim. E quando isso começa a suscitar dentro do ambiente, a criança fica com medo, ela não sabe com quem ela vai ficar, ela teme a dor do outro, ela vê talvez o desespero de um, a sensação de solidão do outro, ela começa a se movimentar internamente em relação a um e a outro. Imagine ela como não se sente, ela vai rachando. Então é claro que se uma criança, eu vou estender a todos nós, né? Se uma pessoa puder passar por uma situação delicada, difícil, que traduz dor com um trabalho psicológico, sem dúvida, isso pode dar a ela um suporte muito melhor. Pode dar a ela uma condição muito mais adequada de atravessar essa dor. Isso em todas as circunstâncias.
todas as circunstâncias. Então, minha resposta é antes, se for possível. Não foi possível? Os pais estavam loucos, não tinha dinheiro, a confusão estava posta, ou o pai foi embora logo, não deu tempo de cuidar antes. Não cuide antes, mas cuide imediatamente depois. Porque é muito importante que a criança entenda que ela não tem culpa daquilo, que não foi ela que provocou aquilo, não foi ela que trouxe para a família essa separação, esse caos. É importante que ela saiba que realmente está tudo bem com ela e que ela vai ter, dentro das proporções possíveis, este pai e esta mãe presentes na vida dela, sempre dentro do que é a verdade. Ok, Mariazinha? Nós temos uma outra pergunta que é assim, olha. Minha filha de 8 anos, de 6 anos, passou a molhar a cama ao dormir. Muito bem, fazendo um xixizinho básico, né? É só uma fase, vai passar. Como perceber o motivo? Mariazinha, muitas são as causas para uma criança fazer o tal do xixi na cama, para ter essa enurese noturna. Essa condição da criança, muitas vezes, você já pode pensar numa constrição, numa contração da bexiga, numa contração física que fica ali causando, que às vezes não é muito xixi não, às vezes a criança não bebe água, você que está me ouvindo sabe tudo isso, a criança não bebe água, a criança faz o seu xixizinho antes de ir para a cama, a mãe vai lá acordar 2 horas depois, já está urinada, não é? Então isso daqui não tem a ver com um excesso de água, não tem a ver com a coisa da mãe não cuidar, não levar ao banheiro antes de dormir, nada disso. A criança tem processos profundos psicológicos que trazem para o corpo uma reação. E nós hoje estamos falando dessa reação, que é o medo. Normalmente, a criança que faz esse xixi na cama continuado, ela tem um medo. Então, a pergunta aqui, não é isso, Mariazinha? A pergunta é se vai passar. Muitas vezes passa sem um tratamento, passa, porque o medo desvia o canal. Ou, se não for medo, se for um outro traço profundo, a criança vai crescendo e ela desvia o canal. Então, ela faz uma escamação no pé e para de fazer o xixi na cama, ela faz uma queda de cabelo e para de fazer o xixi na cama, ela vai tendo, é como se o organismo físico, o corpo físico, fosse dando conta dessa emoção que ela ainda não sabe o que fazer com ela, não sabe lidar, ele vai procurando um lugar para aquilo vazar. Não é interessante? É doído, mas interessante. Muitas vezes essa criança precisa de um acompanhamento psicológico, porque aí este bichinho que está andando dentro dela, que a gente não sabe, mas pensa inicialmente num medo, esse bichinho ele tem que ser dissolvido, ele tem que ser transformado. Aí esse xixi noturno vai parar e vai parar também essa tentativa de buscar um outro lugar do corpo para que isso saia. Então é muito importante que os pais saibam, Mariazinha, que quando uma criança tem essa enurese noturna, ela tem uma razão, não é à toa. Toda criança faz, não é verdade. Tem mas não aconteceu nada. Não, ok. Não aconteceu nada que você tenha percebido, né? Como perceber o motivo, diz Mariazinha? Às vezes não é tão fácil, às vezes não é perceptível aos olhos dos pais. Muitas vezes, por exemplo, tem coisas claras. Mudou de escola, mudou de escolinha. Aquilo oferece para a criança toda uma dificuldade de lidar, tal. E aí ela, não aguentando, faz lá o seu xixi. Porém, necessariamente, não é algo que você possa perceber. Às vezes a criança, no mundinho dela de fantasias, ela vai criando situações e ela vai imaginando e ela vai entendendo uma coisa com aquela cabecinha que ela tem,
que gera um monstro que a gente não vê, mas que para ela está extremamente associado com um medo que a gente não sabe o que é. Vocês sabem que tem uma menininha com a qual eu trabalhei com relação a isso, e ela trouxe muitas surpresas para mim e muito aprendizado. Uma gracinha. Ela tinha um medo, sim, e ela tinha medo de um momento de ter sido arrancada da mãe. Foi muito bonitinho. Essa menina entendia, ela não digeriu direitinho, com tranquilidade, a ideia de ter deixado a teta da mãe. É como se as garras da mãe tivessem arrancado ela de lá e deu a ela uma sensação de desconforto muito grande. E ela ficou assustada e tudo mais. Guardou. Então reserve isso. Reserva do lado de fora? Não. Fica do lado de dentro dessa criança. E aí, essa criança vai mais para tarde, quando a mãe trocou ela de escola e a deixou mais tempo com a avó, não era mais ela que ia buscar, mexeu com algum lugarzinho dentro da cabecinha daquela menina que representava uma separação maior, que representava o mesmo pote de me tirou da teta, daquela coisa gostosa, tranquila, nutridora. E aí o que aconteceu? Ela se pôs então a ter este ato noturno e aí não para, às vezes não faz. E que também ninguém entende por que, depois faz, deixa a mãe louca, né? Não é uma coisa simples. Você sabe que tudo que acontece no ser humano, tudo tem a sua razão. Então é importante que você queira saber. Muitas vezes não é só com os nossos filhos, a gente percebe na gente uma coceirinha diferente, uma queda de cabelo, coisas físicas. Às vezes no relacionamento a gente sente uma distância, a gente não sente vontade de fazer nada, de cuidar do outro, a gente sente uma frieza, como se a gente desse uma distanciada da vida, a gente perde o paladar, tem momentos e momentos. E é necessário que a gente fique atento, porque tudo que se manifesta em nosso corpo, nas nossas maneiras, nos nossos comportamentos, terá sempre um motivo, mesmo que a gente não o perceba de uma forma simples, de uma forma fácil, de uma forma ok ali, isso vem daqui. A gente pode não saber, mas tem suas razões. Vocês sabem que eu trabalho também com um grupo que está abrindo uma empresa maravilhosa, tal. Porém, você tem ali um sujeito que teve um pai que faliu 3 vezes, gente. 3 vezes o pai faliu. Como é que é isso para uma pessoa que está aprendendo a vida? Sabe o que acontece? Essa criança, ela vai aprendendo que a vida tem a ver com falência. Ela não sabe a diferença, como é o diferente. Então, as manifestações da pessoa estarão imbuídas nisso. Todas as falas, todos os movimentos vêm desses medos e dessas construções aprendidas ao longo da vida. Eu pergunto a você, o que é que você trouxe? Quais são as suas vinganças? Quais são as suas dores, as suas dificuldades, as coisas que estão em você que talvez você nem nunca tenha parado para pensar? Dá uma olhada nisso que tem em você, para que você possa, sem dúvida, transformar e bola para frente sem esta marca. Nós vamos brindar agora a você que mandou, Zezinho, Mariazinha, suas perguntas para o Poder Criativo. Eu estou aqui já brindando com você, Mariazinha, Zezinho, que mandou as suas perguntas. Não é nada fácil lidar com filhos, né? A coisa não é simples, mas acredite, não é fácil lidar com a sua vida também. Olha, sabe aquela coisa do avião? Antes de você botar a máscara,
no seu filho ou na criança que está ao seu lado, coloque em você. É preciso que você respire melhor, que você conheça a si mesmo, para você entender os processos da sua criança, da criança que está ao seu lado. Um grande beijo, até terça-feira, 5 da tarde. Não perca Poder Criativo. Você é o criador da própria vida.